O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já, acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, eu elevo as minhas mãos e os pensamentos para os céus, para o trono do Altíssimo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e Deus de Israel, para abençoar, ó meu Pai, o teu povo, as pessoas que têm confiado na tua palavra anunciada pela boca dos teus servos. Que esta palavra venha acontecer na vida de todos os que creem, todos os que têm a consciência limpa, de todos os que são sinceros, de todos os que creem, meu Pai, independentemente de suas falhas, fraquezas, debilidades, pecados. Ó poderoso de Israel, eu abençoo o teu povo, as pessoas que me ouvem dentro dos hospitais, dentro dos presídios, as pessoas que me ouvem nas ruas, nos seus casebres, nos seus lugares mais ermos e difíceis. Tanto faz na favela, quanto debaixo de um viaduto, como num palácio, não importa. Onde quer que haja fé, haja também agora o cumprimento da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é Espírito. E por ser Espírito, a sua voz, os seus pensamentos só podem alcançar os nossos pensamentos, que representam o nosso espírito. É de espírito, do Espírito de Deus, para o nosso espírito. Não é a alma, não é ao coração. Deus não fala ao coração, Ele fala no nosso espírito. É do Espírito de Deus para o espírito humano. Então, a sua voz é ouvida somente pelo nosso espírito. Mas tem uma situação. Para que o nosso espírito possa entender, compreender, perceber a voz de Deus, ele tem que estar antenado nos pensamentos de Deus. Veja só, por exemplo, se eu estou com um problema, uma necessidade, uma situação, e eu preciso resolver, então eu tenho que me desligar dos pensamentos do mundo e mergulhar nos pensamentos de Deus, que estão nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, eu mergulho os meus pensamentos na palavra de Deus. E da palavra de Deus, eu obtenho respostas. Quer dizer, não significa que eu vou mergulhar o meu pensamento na palavra de Deus e a palavra de Deus vai me responder sobre a minha necessidade, a minha situação, naquele momento. Pode ser que aconteça isso, mas também pode ser que Deus venha falar mais tarde, uma súplica, um pedido que a gente faz, ó Deus, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo e tal. Às vezes, a Bíblia não responde diretamente, mas, mesmo assim, o meu pensamento fica antenado com o pensamento de Deus, ou na palavra de Deus. Eu fico pensando, raciocinando, meditando, cultivando, curtindo os pensamentos de Deus, embora esteja vivendo nesse mundo, embora esteja resolvendo outros problemas, embora esteja trabalhando, estudando, seja lá o que for, mas o meu pensamento está antenado permanentemente naquilo
que eu estou buscando a resposta de Deus. E então, Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, vem ao encontro da minha súplica e vem e traz-me a resposta. É assim que funciona a comunhão com Deus. Não é impossível se ouvir a voz de Deus, mas é preciso ter ouvidos para se ouvi-la. Do contrário, não é possível. Deus fala, mas se não houver ouvidos para ouvi-lo, ele não vai falar. Ele só fala com quem tem ouvidos para ouvir. Ouvidos espirituais. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, qualquer que seja a sua situação, necessidade, aflição, antene a sua mente, o seu pensamento, o seu intelecto nos pensamentos de Deus e espere a resposta. Pode ser que venha na hora, pode ser que venha depois, pode ser que venha no dia seguinte, mas você pode ter certeza que ele vai lhe dar a resposta. É assim que funciona a voz de Deus. Então, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Nós podemos ouvir a voz de Deus quando os nossos pensamentos focam os pensamentos de Deus. A voz de Deus só é audível para as pessoas que estão em espírito. Ou seja, quando as pessoas têm ouvidos espirituais para ouvi-la. Aí Deus fala, aí Deus responde. Então, nós temos que estar antenados com os pensamentos de Deus para podermos ouvir a sua voz. Agora, se nós distraímos os nossos pensamentos com as coisas do mundo, se nós distraímos os nossos pensamentos com a moda, com a arte, com o esporte, qualquer outra coisa, então vai ficar difícil ouvir a voz de Deus, porque Deus não vai falar com você, nem comigo, estando lá num estádio de futebol assistindo um jogo, é ou não é? Deus não vai falar comigo assistindo um filme que não tem nada a ver com ele. Ele pode falar comigo através, por exemplo, da novela Na Terra Prometida. Ele pode falar com você. Uma palavra ali, uma palavra. Deus não precisa falar um verso, uma frase. Deus não precisa ditar um livro. Não, uma palavra, apenas uma palavra, e a gente entende tudo o que ele quer dizer para nós. Tudo, 100%. É como se fosse um mapa, fotografia. Ele nos dá toda a resposta que nós precisamos apenas com uma única palavra. Mas nós temos que estar com o pensamento ligado, antenado com o pensamento dele. Isso é extremamente importante para se ouvir a voz de Deus. Por exemplo, as pessoas que estão participando da Fogueira Santa são pessoas que ouviram a voz de Deus. Elas ouviram. Quem ouve a voz de Deus, obedece. Tem coragem para obedecer. Por quê? Porque a voz que está falando é de Deus. É impossível você ouvir a voz de Deus e não corresponder e não obedecer. É impossível. É impossível. Salvo se você resistir ao Espírito Santo. Salvo se você resistir. Não quero. Aí não. Aí Deus não vai perder tempo com você. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, as pessoas que participam da Fogueira Santa, elas participam porque Deus falou na mente delas, no espírito delas, no intelecto delas. E elas então vão com a fé, com aquela convicção e acabou. Ninguém pode remover aquilo da cabeça dela, porque ela sabe que foi Deus quem falou. Ela tem aquela convicção. O próprio Espírito Santo move o seu pensamento, move a sua vida na direção daquilo que ele está pedindo. É assim que funciona. E se a pessoa não ouviu a voz de Deus, se a pessoa não foi envolvida por essa convicção pessoal, é porque Deus não falou com ela, não revelou para ela, então ela não deve nem participar. Nem deve participar.
A pessoa que, eu acho isso, eu acho aquilo, e começa a se excusar, é porque ela não recebeu a revelação da fé. Só quem recebe a revelação da fé sobe no altar com a convicção, com a certeza. E esses são os que conquistam a realização dos seus sonhos. Porque são pessoas que ouviram e seguiram, obedeceram à voz de Deus. Não ouviram a voz do pastor, não. O pastor pregou a palavra de Deus, mas através da palavra do pastor, o Espírito Santo falou com ela. Às vezes, assistindo, por exemplo, a novela Os 10 Mandamentos, quantas vezes Deus falou conosco na novela dos 10 Mandamentos? Quantas vezes Deus fala com a gente numa novela, num filme bíblico? Ele fala. Então, nem todos ouvem, nem todos têm ouvidos para ouvir, porque muitos ficam distraídos em observar o figurino, se o ator, a atriz é bonita, se não é bonita e tal, nos detalhes físicos, né? E aí, é claro, essas pessoas não podem ouvir a voz de Deus. Mas aquelas pessoas que estão buscando, querendo ouvir uma mensagem de Deus, essas o Espírito Santo fala através de um filme bíblico, da novela bíblica e também da palavra dele. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas através da Fogueira Santa de Israel. Hoje eu sou um empreendedor de sucesso. Eu tenho a minha marca estabelecida no mercado. Todos os meus sonhos são realizados. Hoje eu sou uma mulher completamente realizada em todos os sentidos. Eu tenho um marido que me ama muito. Hoje eu sou muito feliz. Eu vim de uma família simples, mas com diversos problemas. Morávamos com os meus pais e meus 2 irmãos e havia muita briga. Nós brigávamos violentamente. E por esse motivo nós chegamos na igreja. Eu cheguei muito cedo, muito jovem na igreja. E a minha família começou a aprender como agir para resolver esses problemas. Com o decorrer do tempo eu conheci a minha esposa na igreja. Ela já veio de uma vida, de uma família totalmente diferente da minha. Eu tive de tudo, do bom e do melhor. Porém eu me sentia muito vazia. Nos momentos que eu estava sozinha, eu me sentia triste, eu sentia um vazio dentro de mim. Fui para as reuniões e fui aprendendo e houve essa transformação no meu interior. E nessa época foi quando eu conheci o Michelder. Namoramos, noivamos, aí casamos. Quando nós casamos, começou os problemas maiores. Com 4 para 5 meses de casada, eu engravidei do meu primeiro filho. E aí a situação foi ficando mais difícil ainda, ele precisou arrumar mais um emprego. Trabalhava de segunda a sexta numa empresa e nos finais de semana trabalhando em outro local. Para poder tentar pelo menos quitar as contas, para poder a gente ter alguma coisa dentro de casa. E mesmo dentro da igreja, ouvindo as pregações, as orientações de que Deus é grande, que Deus tem poder para transformar a vida das pessoas, a minha vida continuava pequena, até que eu comecei a usar a fé inteligente. Eu comecei a pensar, poxa, se Deus é grande e quer me dar uma vida grande, por que eu sou pequeno? O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? E foi quando me foi proposto a campanha da Fogueira Santa. Eu coloquei toda a minha vida no altar. Eu provei a Deus, eu provei a palavra dele. Então nós nos lançamos, tiramos o chão dos nossos pés e Deus respondeu. E a partir dali, nasceu dentro de nós um espírito de coragem. A gente saiu dali para deixar de ser cauda e ser cabeça, para deixar de ser funcionário e abrir o nosso próprio negócio. Aí eu saí do emprego, peguei as minhas coisas, mudamos de cidade e fomos abrir a nossa empresa. E na verdade o nosso sacrifício continuou. Sacrifício de trabalhar, porque era o nosso começo, era ali, dali para frente começou a nossa vida empresarial. Mas não foi fácil. Foi difícil, vieram muitas lutas, muitas dificuldades e teve uma situação que um homem de Deus chamou meu filho para tomar um lanche
e a minha filha era menorzinha, eles deram a mão, entraram, tomaram esse lanche e quando meu filho saiu, ele saiu com um pão enrolado num guardanapo. E esse pão, ele ofereceram para o pai e para a mãe, só que o pai e a mãe falaram assim, não, guarda, porque vocês não vão ter o que comer no jantar. E essas situações assim marcaram muito, mas a gente confiava, nós fomos para o altar, a gente estava na dependência de Deus e a gente sabia que a gente tinha que confiar e que aquela situação ia mudar. Foi quando Deus abriu a porta de 2 grandes contratos, então aí começou a fluir. Conforme a empresa foi crescendo, a nossa vida também foi crescendo. Nós já conseguimos sair do aluguel, conquistamos a nossa casa própria, a empresa gerou mais rendas, conquistamos o nosso carro da empresa, motos, aí já tínhamos os funcionários. Então a empresa começou a ter vida própria, já passou aquela fase de passar necessidade. Porém, nós não estávamos satisfeitos, porque a gente sabia que o que Deus tinha pra gente ainda era muito maior, Ele podia fazer muito mais. E foi quando veio outra fogueira santa. E aí nós nos lançamos. O nosso tudo, a nossa vida, os nossos sonhos, nós depositamos no altar. Porque a gente já sabia que ali era o caminho. E novamente Deus ele se manifestou na nossa vida. Antes da minha empresa, a gente só realizava manutenções nos elevadores. Eu tinha um sonho de ter a minha própria fabricação. E a partir do momento que eu me lancei no altar e Deus ele correspondeu à minha atitude, esse sonho se tornou realidade. E hoje nós temos uma marca estabilizada, né? Temos clientes. E consequentemente a nossa vida financeira deu um salto. Na medida que a gente se lançou, Deus correspondeu. Vieram as conquistas e a qualidade de vida. Porque aí nós pudemos proporcionar para os nossos filhos um conforto. Eles estudam nas melhores escolas, as viagens. No aniversário eles pedem, eu quero ir para Disney, eu quero... Aonde eles querem ir, nós podemos levar hoje. Nós moramos num ótimo apartamento, super confortável, uma cobertura duplex, no centro da cidade, com vista para o mar. Nós conquistamos carros, ela tem o carro dela próprio, importado, para ela poder passear, andar com conforto, eu tenho o meu da empresa. Hoje agora estamos construindo a base da nossa empresa, a sede da nossa empresa está em construção, que era um sonho também. Nosso padrão de vida mudou completamente. Nós podemos dizer que nós temos assim uma qualidade ótima de vida. Eles têm carros, motos, a empresa cada dia mais cresce, conquistaram casas, terrenos. Quem olha para eles vê eles como um referencial. É um casal harmônico, é um testemunho de família, de harmonia, de alegria. A gente vê que existe Deus, que existe a paz, em todo sentido na família deles. O mais importante de tudo que eu tenho na minha vida é o meu relacionamento com Deus. Isso, sabe, não tem preço. Acima de tudo, é essa intimidade que eu tenho com Deus. Eu tenho paz, eu tenho alegria verdadeira que vem de Deus. Hoje eu sinto completamente preenchida. Eu me sinto completa em todos os sentidos. E todas essas conquistas, essa transformação de vida, não foi de uma noite para o dia, não foi num passe de mágica. Houve um processo, houve uma caminhada. São degraus que nós fomos subindo a cada sacrifício, a cada entrega. Então nós somos fiéis no pouco. E por sermos fiéis nesse pouco que nós tínhamos, Deus nos honrou e nos colocou no muito. Graças a Deus. Esse domingo agora, nós estamos convocando os policiais civis, militares, todas as pessoas imbuídas de autoridade governamental para proteger a nação, proteger a sociedade diante de tantas criminalidades, o crescimento extremo da violência. Nós também queremos pedir pelo policial civil e pelo policial militar, todos aqueles que fazem parte da segurança nacional. Todos. Então, neste domingo nós estaremos
consagrando, orando, fazendo uma consagração, uma oração, pedindo ao Espírito Santo para vir proteger aqueles que creem. Se você é um policial militar ou civil, qualquer que seja o seu cargo, por menor que seja, mas você faz parte da corporação militar ou de segurança pública, então neste domingo nós estaremos fazendo uma oração totalmente voltada para você. Inclusive aqui no Templo de Salomão, não só aqui no Templo de Salomão, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o Brasil, nós estaremos focando esse domingo a oração em favor daquelas pessoas que cuidam da segurança pública. Qualquer pessoa que cuida da segurança pública, seja policial civil, policial militar, mesmo corpo de bombeiros, então todos estarão recebendo a consagração. Nós estaremos orando, pedindo a Deus para a proteção sua. Agora, é claro, se você crê, você vai vir e nós vamos consagrá-los, nós vamos orar por você. Não precisa vir uniformizado, não há necessidade disso. Você venha como civil e venha com aquela fé, traga a sua fé, é o suficiente. E nós vamos orar por você, nós vamos consagrar você. E Deus fala claramente na sua palavra: abençoarei os que te abençoarem. Então nós vamos abençoar vocês. E os que nós abençoarmos serão abençoados. Então nós vamos orar para que vocês sejam guardados, protegidos, para que as suas lutas, diárias contra a violência venha a ter sucesso e você seja protegido, que os anjos do Altíssimo venham guardar o seu trabalho, guardar a sua vida no exercício do seu trabalho, na sua proteção para com a sociedade. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, inclusive eu estarei aqui no templo às 10 horas da manhã fazendo essa consagração, mas não somente às 10 horas, 6 horas da manhã, o bispo Clodomir estará fazendo essa consagração e o bispo Renato Cardoso às 6 horas da tarde também estará fazendo. Durante todo o dia estaremos consagrando os policiais civis e militares, para que Deus venha guardá-los contra a violência que se espalha por esse país afora. Um novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer, você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida a dois. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs. Além de desenhos bíblicos, assiste aos clipes das melhores músicas gospel e ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Amiga e amigo ouvinte, eu queria aproveitar a oportunidade. Você que gosta da palavra de fé, das mensagens da Igreja Universal do Reino de Deus, você que se sente bem com as orações, inclusive, se você quiser participar das reuniões, especialmente você que mora longe aqui de São Paulo, em outros estados, outras cidades, você que gostaria de participar das reuniões aqui do Templo de Salomão, ao vivo, em tempo real, você pode participar através do nosso site univerparacrer.com. No Univer, você tem uma série de mensagens, de coisas que vão encher o seu espírito de fé, porque filmes bíblicos, desenhos bíblicos, mensagens sobre a família, casamento, problemas de vícios, problemas de saúde, problemas econômicos, inclusive mensagens com o bispo Formigoni, com o bispo Clodomir, enfim, tem nossas mensagens também. O Univer Paracler é uma
plataforma onde você encontra conteúdo suficiente para você manter a sua fé em dia, manter a sua fé em dia. E você sabe, quando a gente mantém a fé em dia, a gente mantém a vida em dia, porque a vida vem pela fé. A vida se conquista pela fé. Então, quando você mantém a sua fé em dia, você mantém a sua vida, você mantém a sua autoestima. Porque a gente está enfrentando luta a todo momento, a todo instante nós enfrentamos dificuldades, provações, é ou não é? E para enfrentar essas provações, tribulações, só através da fé. Não existe outra forma, se não for por meio da fé. Dinheiro não vai resolver um problema de um câncer, uma doença incurável. Dinheiro não vai resolver problema familiar, problema sentimental. Dinheiro não vai resolver os problemas espirituais, porque os problemas espirituais só se resolvem com a fé, com a manifestação da fé. Então, o que nós estamos trabalhando nesse Univer para Crer, nessa plataforma, é levando, transmitindo fé 24 horas por dia. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer momento você tiver com problema, univerparacrer.com, você pode chegar e ter conteúdo que venha ao encontro da sua necessidade. E mais, o valor que se paga é R$14 por mês. R$14 por mês. É insignificante. E se você pagar esse univerparacrer.com, se você pagar por um ano, se você quiser pagar por um ano direto, vai ter um desconto violento. Então, é bom, você paga por boleto bancário ou por cartão de crédito, enfim, você entra na internet e faz acesso e preenche os seus dados, etc. Você vai ter acesso, especialmente os cultos que são realizados aqui diariamente, de segunda a segunda, aqui no Templo de Salomão. Você vai poder participar. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora e, sobretudo, nesta fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.